Oi, gente, Wagner Ribeiro do Frente Rubro-Negra. Estou aqui para falar sobre o jogo da 14ª rodada do Brasileirão 2025. Santos 1, Flamengo 0, segunda derrota do Flamengo no campeonato. Por hoje, o Flamengo ainda consegue terminar na liderança porque o Bragantino empatou. Amanhã tem um jogo do Cruzeiro. Se o Cruzeiro empatar, o Flamengo já perde a liderança. Um jogo que tecnicamente foi muito ruim para o Flamengo, muitos erros de passe, especialmente no último terço ofensivo, né, próximo lá à zona de finalização, e com isso o Flamengo acabou cedendo muitos contra-ataques ao Santos, especialmente da metade para o final do segundo tempo. Então, assim, uma atuação ruim. Acho que o plano tático não tem muito o que discutir, o Flamengo não mudou, jogou do jeito que sempre joga, a mesma formação, a mesma estratégia, o perde pressiona, mas faltou um pouco hoje dos jogadores. Enfim, os times entraram espelhados, né, basicamente com a mesma escalação, um 4-4-2 disfarçado de 4-2-3-1, né? Acho que Neymar e Arrascaeta são muito mais dupla de ataque do que meias, mas enfim, o Flamengo foi com a escalação muito parecida com a do segundo tempo contra o São Paulo, só mudou a zaga, né? Danilo entra no lugar do Léo Pereira, que descansou. O Léo Ortiz começa pela direita, o Danilo pela esquerda. Varela na lateral esquerda, como já tinha terminado o jogo lá. Wesley, Alan Jorginho, Arrasca, Luiz Araújo na direita, na dele. Bruno Henrique na esquerda, na dele. Plata centralizado. O Santos também com a escalação muito parecida. A linha de 4, né? Os 4 defensores, 2 volantes, o Rincon, o Zé Rafael. Vocês estão vendo aí a escalação. Um ponta pela direita, o Barreal, um ponta pela esquerda, o Guilherme. Como eu falei, né? O Neymar muito mais dupla com o David Washington do que propriamente um meia cerebral. E o Neymar, né, desculpa, acabou jogando com bastante espaço, né? O Flamengo fez a opção de não marcá-lo individualmente. E aí, enfim, né? Eu acho que era isso mesmo, entendeu? Falar agora, sem engenheiro de obra pronta, criticar agora, acho bastante complicado. Né? Tem gente que vai dizer que o Neymar deveria ter recebido uma marcação individual, etc. Mas de fato, o Neymar recebeu muitas bolas ali no Entre-Linhas com condições de puxar contra-ataque, o de ele mesmo arrastar a bola. Isso de fato aconteceu. Mas assim, o Flamengo jogou como sempre joga, gente. Então não vou ficar criticando. Então, com 1 minuto de jogo, né, já tem o primeiro contra-ataque, a bola nas costas ali do Wesley, e aí depois uma bola nas costas do Varela. Assim, o Varela, gente, na lateral esquerda, ele tem alguns problemas. Um problema, ele fecha demais quando o cruzamento vem do lado oposto, coisa que ele não faz quando ele está jogando na direita. Enfim, então ele tomou essa bola nas costas do Barreal, por muito pouco não fez o gol. Outro problema crônico do Varela, o Varela não leva nenhuma para a linha de fundo, ele nem tenta cruzar de esquerda. Todas as bolas ele domina, traz para trás. É impressionante. Isso atrapalha, gente, atrapalha o ataque, atrapalha o andamento do jogo. Teve uma bola que ele foi lançado, ele tentou dominar, era para ele tentar dominar de esquerda, ele tentou dominar de direita, a bola passou. Enfim, Varela por ali, gente, a mim não agrada, eu acho bastante problemático. Tudo bem, o Vinha não tem condição de jogo, mas eu não posso deixar de dizer que eu acho problemático. Então, o jogo foi se desenrolando, o Flamengo também criou 1 ou 2 boas oportunidades ali, teve um chute do Plata perigoso, e assim, o Plata também é um capítulo à parte. Jogando centralizado, ele dá muita dinâmica ali, se movimenta muito, mas eu acho que falta efetividade, né? Assim, peso dentro da área. Acho que tá faltando, gente, tá faltando isso. O Flamengo precisa de reforço, sim, e precisa, né, daquele jogador que eu não vou ficar citando aqui, que, enfim, tá tendo alguns problemas aí com comissão técnica e diretoria. Então, assim, o Plata é um ótimo jogador. Hoje ele não foi bem, especialmente quando o Felipe faz uma mudança já no final do primeiro tempo. Vocês vão ver aí também agora que o Felipe inverte, né? Sem trocar jogadores, ele inverte de posições. Ele passa o Bruno Henrique para centralizado, próximo do Arrascaeta, passa o Plata para a direita, passa o Luiz Araújo para a esquerda. E especialmente nessa posição o Plata errou muito.
O Wesley também errou muito hoje, muito erro de passe, muita decisão errada. Enfim, faltou, como eu disse lá no início do meu comentário, faltou um pouquinho. O Flamengo volta para o segundo tempo com uma modificação. Vocês estão vendo aí, o Léo Pereira entra no lugar do Ortiz, né? O Pereira vai para a esquerda, o Danilo vem para a direita, de resto foi o mesmo time, e o jogo se desenrola mais ou menos da mesma forma. O Flamengo tem uma chance clara ali com o Plata, né? Uma jogada espetacular do Arrascaeta, fez magia ali, né? Deu um passe de calcanhar lindo. O Plata ali, cara, gol perdido né, gente? Mas assim, tinha muito diferente que ele podia fazer, não. O goleiro estava em cima, ele tentou cavar, infelizmente, né? O goleiro fez mais uma grande defesa. O goleiro do Santos foi muito bem hoje, foi pelo menos umas 3 ou 4 defesas difíceis, né? Difíceis, evitou que o Flamengo marcasse pelo menos um golzinho aí, que poderia nos ter livrado da derrota, mas enfim, teve essa chance. O Santos continuou sendo perigoso nos contra-ataques, teve um contra-ataque perigoso ali que o Neymar recebeu, né? Como eu falei, o Neymar recebeu muita bola ali no entrelinha sozinho para arrastou, deu no David Washington. O David Washington tentou finalizar, né? Se ele volta para o Neymar, provavelmente o Santos já poderia ter aberto o placar ali. O Flamengo continua em cima, rondando muita área do Santos ali, cruzando bolas, mas assim, muito pouca efetividade. Por volta dos 20 do segundo tempo, 65 mais ou menos, os times fazem mudanças, né? Vocês vão ver aí, entrou o De La Cruz no lugar do Alan, entrou o Wallace Ian no lugar... Não, o Wallace Ian não, desculpa. Everton Cebolinha no lugar do Luiz Araújo. O Wallace Ian depois, me desculpe. Entrou o Everton Cebolinha no lugar do Luiz Araújo. Eu acho que o Luiz Araújo sentiu, e é preocupante se ele sentiu, mas assim, um pouco antes teve um lance que ele meteu a mão na coxa e fez uma cara feia. O De La Cruz entra na vaga do Alan, o Jorginho continua, o Everton Cebolinha entra lá na esquerda, e assim, essas duas modificações não surtiram efeito algum, ao contrário, elas pioraram o time. O De La Cruz piorou o time, gente. Por incrível que pareça, hoje o Alan é titular absoluto. De La Cruz, com essa mania dele, meu Deus do céu, toda a bola, ele quer forçar por dentro, ele só tenta passe dificílimo por dentro, ele não abre o jogo, cara, isso me dá nos nervos no De La Cruz, me dá nos nervos, isso me irrita profundamente nele, enfim. Então, assim, o time piorou, mas o Santos também não era muito efetivo, mas o Santos começou a ter um pouquinho mais a bola, logo assim que esses dois entraram, na casa dos 80 minutos. Eu acho que o Santos, sinceramente, já estava até satisfeito com o empate. Tanto que o Kleber Xavier faz uma mudança, ele tira um atacante, coloca mais um jogador de meio, e aí ele... O Neymar já estava jogando solto, né? Já estava jogando livre. Era o jogador mais livre, mas depois dessa modificação, mais ainda, né? O Neymar, o Santos mudou para um 4-3-3, né? Como vocês estão vendo aí, passou a ter 3 jogadores de meio. Na verdade, na casa dos 20 do segundo tempo, o Santos também já tinha feito 2 mudanças, tinha posto o Pituca e o Robinho Júnior, né, nos lugares do Zé Rafael e do Barreal, mas a estrutura tática continuava mesmo, o jogo continuava do mesmo jeito. O Santos faz essa mudança, aí sim, na casa dos 35 do segundo tempo, quando o Flamengo coloca o Alacian, o Santos coloca o Gabriel Bontempo e faz uma trinca ali de meio campista, deixa 3 atacantes, né? O Robinho mais pela direita, o Neymar por dentro e o Guilherme pela esquerda. E, enfim, logo depois acontece o lance fatídico, né? Bola com o Flamengo, o Arrascaeta tenta um passe difícil, erra, contra-ataque do Santos. O Guilherme entra pela esquerda sozinho, né? O Wesley já estava espetado lá na frente, o Danilo sai para cobrir, e o Guilherme cruza a bola para a área, a bola chega nos pés do Neymar. E eu acho que ali, gente, aí é uma percepção minha, eu acho que a abordagem do Léo Pereira e principalmente a abordagem do Varela, e aí mais uma vez eu vou voltar na questão de que o Varela não é canhoto e que era uma bola que era claramente para ele tentar abafar com a perna esquerda, ele tentou com a perna direita, o Neymar limpou ele muito fácil. Limpou os dois, né?
Mas eu acho que assim, o Léo Pereira já chegou meio vendido no lance. Eu acho que o Varela podia ter tido uma abordagem bem melhor do que teve ali. Eu acho que o Varela foi mal demais ali. O Neymar limpou, fez o gol. E aí, meu amigo, assim, um jogo que estava com toda a cara de 0-0, o Flamengo acabou dando, né, essa chance, claro, talento do Neymar também, né, porque ele recebeu a bola, limpou 2 jogadores, mas assim, o Flamengo deu mais um contra-ataque e dessa vez o Santos não perdoou. O Neymar fez um belo gol. Depois disso, né, a última substituição aí, o Felipe, como vocês estão vendo aí, tira o Arrascaeta, coloca o Juninho, né, troca. Como eu disse, o Arrasca já é muito mais atacante, né? Mas aí ele colocou, de fato, muito mais atacante do que meio. Então, na minha visão, o Flamengo joga muito mais no 4-4-2 do que no 4-2-3-1. Mas, enfim, com essa mudança, acho que não tem, né, espaço para nenhum debate, né? Foi 4-4-2 mesmo, com o Juninho e o Wallace espetados, o Plata pela direita, Cebolinha pela esquerda e Jorginho e De La Cruz por trás. Assim, o Flamengo tentou uma abafa, mas não conseguiu mais nada. Um jogo ruim tecnicamente, especialmente lá no último terço. Atuações, o Rossi foi pouco exigido, mas assim, teve uma bola que ele rebateu, que não foi muito legal. O Wesley não foi bem, errou muito. Ofensivamente, defensivamente até que ele não foi mal. Léo Ortiz não fez um grande jogo, errou passe que ele não costuma errar, ele errou uma saída de bola ali que poderia ter sido gol do Santos. Danilo fez um jogo correto. Varela, já falei bastante sobre ele, né? Alan fez um jogo correto. Jorginho, não vou dizer que jogou mal, mas acho que foi de todas as partidas que ele fez com a camisa do Flamengo, essa foi a de pior desempenho. Luiz Araújo também fez um jogo ok. Plata também já falei, acho que foi mal, não foi bem. Arrascaeta também não dá para dizer que foi bem, mas assim, ele fez a magia dele, né, gente? Aquele passe que ele deu ali pro Plata, se o Plata faz o gol, o Arrascaeta, né, sairia consagrado como gênio. Né? Então, assim, não foi bem, mas, cara, ele deu uma assistência que era para ter sido gol, né? Enfim, Bruno Henrique apagado, bem apagado. Os que entraram, De La Cruz já falei, mal demais. Cebolinha também, inoperante. O Wallace entrou bem, o garoto tá precisando de mais tempo de jogo, tá merecendo mais minutos, como eu já falei. A gente tá com essa questão lá no ataque, pouco peso na área, pouca efetividade. O garoto precisa ter mais minutos. O Juninho, coitado, entrou, enfim. E o Léo Pereira também entrou no intervalo. Também não vou dizer que comprometeu, mas, enfim. O Juninho entrou faltando 5 minutos, depois do gol, aos 40 e tal. Enfim, também não dá para julgar. Né? Ele ainda tentou ali disputar uma bola para cabecear, não conseguiu. E é isso, gente. Mais uma derrota do Flamengo, segunda no campeonato. Quinta, né? Sob o comando do Felipe Luiz, se eu não estiver errado nas contas. E é isso. Temos o jogo no domingo dificílimo, né? O Fluminense está em 7º lugar, né? Se vencer, entra no G6. Aliás, né? Torceremos por essa vitória do Fluminense. Aqui o Cruzeiro não nos ultrapassa, mas enfim, temos um jogo difícil. O time já mostrou alguns sinais de desgaste. Eu acho, minha opinião, que o Felipe poderia já poderia ter mudado um pouquinho mais esse time hoje, na minha modesta opinião. Tem as estatísticas do jogo estão aí, né, gente? Vocês estão vendo que o Flamengo teve 74% de posse de bola, finalizou um pouco mais, finalizou no gol uma vez a mais que o Santos, obviamente trocou mais passes, né? Enfim, vocês estão vendo aí os desarmes também. Assim, foi um jogo que taticamente o Flamengo não mudou, jogou do mesmo jeito que joga, só que hoje, infelizmente, a atuação não foi boa, especialmente dos atacantes, e o Flamengo não fez gol e acabou tomando um gol ali, enfim, num contra-ataque, um erro, né? O Flamengo com a bola, perdeu a bola, o que aconteceu muito nesse jogo, muito contra-ataque dado por Santos, pelo amor de Deus, e um desses contra-ataques acabou saindo o gol e infelizmente uma derrota. Eu acho que esse era um jogo fadado para o 0-0, mas infelizmente houve essa falha ali. E claro, né, o talento do Neymar também não podemos tirar o mérito dele, né, que ele faz uma bela jogada ali.
apesar do erro inicial do passe do Flamengo, mas o Neymar tem muito mérito nesse gol. Se fosse outro jogador, provavelmente não teria feito gol ali, não. É isso, gente. Seguimos. Saudações rubro-negras. Um abraço. Até